Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, vamos saudar aqui mais uma reflexão, mais um momento de pensamento sobre clínica. Bom, vocês estão vendo aí no fundo de vocês o tema do calendoscópio, é interessante para que a imagem não fique parada e o vídeo não fique maçante. Vamos lá, galera. Primeira coisa, como não fracassar na clínica? Tem algumas coisas que realmente são chatas, tá? Por exemplo, a pessoa passou uma vida inteira construindo suas crenças. E essas crenças, muitas vezes disfuncionais, conscientemente, todos eles sabem que são crenças disfuncionais, tá? Então, por exemplo, eu não saio de casa para passear com os amigos, tá? Todo mundo sabe que é importante ter amigo, que o ser humano é um ser social, que isso, blá, 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 blá. Só que a pessoa tem uma crença dela, limitante, individual, tá? Que está ligado a algum mecanismo de preservação dela mesma, algum mecanismo de defesa, e aquilo está enraizado no campo da sobrevivência, porque o medo está no campo da sobrevivência. Se eu fizer isso, eu não sobrevivo. Então, o mecanismo de sobrevivência de todos os mamíferos, não só dos seres humanos, ele é mais forte do que qualquer coisa, galera. Então, quando a gente vai bater em cima de um mecanismo desse, a gente tem que bater tendo uma estratégia, e pode ser milhões de estratégias, mas não pode ser uma guerra, não podemos abrir uma guerra com fronte e combate direto. Então, na prática, vamos lá, eu quero trabalhar com uma crença de uma pessoa e eu sou uma pessoa muito habilidosa no questionamento, né? Que a gente chama do questionamento socrático. Então, por exemplo, conversando agora de pouco com meu filho, que ele estava num impasse, que ele quer um videogame portátil, e eu falo para ele, não, é melhor investir num celular, porque celular. Aí, mas eu quero, e faz 2 anos que ele quer esse videogame, e eu venho protelando, porque é caro, porque eu sei que vai enjoar, eu sei que vai encostar, e tudo mais, né, que se quebrar a tela é descartável, e tudo mais. Bom, o que acontece? Eu tenho que bater de frente com isso. Eu não posso bater primeiro na autoridade, porque apela a conversa. Segundo, eu tenho que bater de forma racional, mas utilizando também, esse é meu método, alguns ganchos emocionais. Então, olha, você tem um videogame? Tem. Quantas vezes na semana você usa o videogame? X. Quantas vezes na semana você usa o celular? Toda hora. Tá vendo como o celular é uma coisa mais útil? Então, esse questionamento socrático a gente tem que fazer sim. Mas com o paciente, nós não temos, na verdade, a autoridade. Porque se a gente usar da autoridade, a gente vai ser mais uma pessoa que enche o saco daquela pessoa. E a gente tem que ser diferente
de tudo que ela já tem. Ela já tem alguém que pega no pé, ela já tem alguém que puxa ela para trás, ela já tem alguém que concorda com tudo que ela fala, ela já tem alguém que discorda de tudo que ela fala. Então, a gente tem que ser o quê? Alguém que ela não tem. Essa é a função do terapeuta. Ser uma pessoa que a pessoa não tem na vida dela, tá? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês conseguirem me provar o contrário com exemplo, um único exemplo, eu vou mudar essa crença que eu tenho. Eu nunca vi um acadêmico com currículo Lattes pesado, mestrado, doutorado, pós-doutorado e o escambau, sendo uma pessoa de sucesso na prática clínica. Porque a pessoa, quando ela tem muitos títulos, ela dá muito valor a título, ela tem um perfil psicológico mais arrogante, tá? E esse perfil psicológico mais arrogante, ela quer impor o título dela. Quantas vezes eu nunca me apeteceu, né? Nem sei se o termo está correto. Não me apetece, melhor dizendo, títulos acadêmicos. Se fosse um objetivo da minha vida, com certeza, quem me conhece sabe que eu conseguiria ter, tá? Alcançar. Mas nunca me apeteceu. Por quê? Porque eu acho que muitas vezes quando você vai discutir com um acadêmico, chega um momento que ele quer impor o título dele em cima da pessoa. Você vem discutir comigo, eu sou pós-doutorado e tal. Não tem argumento na conversa e quer jogar um título em cima da mesa. Quer dar uma carteirada. E carteirada com o paciente é a coisa mais simples do mundo. Ele pode dar carteirada no mundo acadêmico. Numa discussão lá de Guerra dos Crachás, né? Numa discussão lá no meio acadêmico, ele mete a carteirada ali e ganha uma discussão. Mas quando ele vai carteirar quem está pagando ele, que seria o próprio paciente, o paciente pega, agradece muito e não volta mais. O paciente, ele quer ter uma pessoa que bata no mesmo nível que ele. Ele não quer ter uma pessoa que seja muito superior a ele. Eu duvido que... É óbvio que tem uma outra pessoa que fala assim, ai, o meu psicólogo... Já vi que ver, ó. Papos assim, ó. Meu psicólogo é difícil, mas ele é pós-doutorado, PhD. Gente, a academia não significa inteligência. A inteligência que importa na psicologia é a inteligência interpessoal, é a capacidade de ter empatia, não é a memória, porque para a pessoa entrar numa faculdade e ganhar bolsa, ela tendo uma puta de uma memória, ela vai estudar aquilo, ela vai decorar aquilo, ela vai entrar em todo, com até prova, todo com até tipo de avaliação. No meio médico a mesma coisa. Quantos médicos que você conhece, tá? Que... eu vejo assim, né? Eu tava assistindo uma época aí a CPI da pandemia e tem um cara lá que eu nem guardo o nome dele, tão nojento que ele é, que é um que já foi secretário, escambau aí do governo anterior. É um cara barbudo, tem uma barba de Maomé, de profeta, e uma máscara lá que nem cabia na barba dele. O cara falando, cagando regra de pandemia e uma máscara e uma barba gigante que a gente sabe que, porra, num momento de contaminação, quanto mais
barba você tem, mais vírus você vai pegar, né? Mas enfim, o cara com uma barba de Maomé lá, de profeta. E aí, cagando regra na CPI. Aí vem o Dr. Zeballos, que tem também é pós-doutor, né, em infectologia. Mas aí você vê ele explicando na televisão, ele argumentando, ele falando. É uma pessoa que convence, porque ele explica numa linguagem que a gente que é leigo na infectologia consegue acessar, consegue analisar. E o outro cara lá, por diversas vezes na CPI, quando ele foi dar um parecer dele, toda hora o bicho pegava a carteira e jogava em cima da mesa. Toda hora carteirando, tá? Então, voltando à regra, nós temos que ser pessoas que aquela pessoa não tem na vida dela. A gente não pode ser autoritário, a gente não pode ser totalmente autoritário, não pode ser totalmente passivo, não pode ser totalmente validador das crenças e nem totalmente opositor das crenças. Nós temos que ter ponderação. O que eu venho fazendo agora? Eu estou conversando com todas as pessoas que eu conheço que tem a clínica lotada, que não tem horário para atender. Um delas está no meu lado, embaixo do nariz, que é minha irmã, querida irmã, que tem a clínica lotada, não tem horário para atender. A minha irmã é uma pessoa que está toda hora me consultando. Tem uma outra psicóloga amiga, que é professora da PUC, que ela está lotada por causa do network dela, tá? E eu não vou dizer nome, mas ela toda hora me liga pedindo dica. Com aquela desculpa, você que manja de hipnose, você que manja das ferramentas, o que você acha? Mas na verdade está querendo dica de como sair daquele caso, entende? O que fazer naquele caso. Porque na academia não ensina, gente. Então, essas dicas que eu estou dando para vocês, de como não fracassar na clínica, são dicas extremamente valiosas. Eu não vou dar dica o que se deve fazer, vou dar dica do que não se pode fazer. Então não seja, primeiro, arrogante. Não seja totalmente combatível. Não seja totalmente permissível. Seja o equilíbrio e tente descobrir aquilo que a pessoa não tem no círculo familiar e social dela. Como que é a mãe dessa pessoa? Como que é o pai dessa pessoa? Como que é a avó dessa pessoa? Como que é o avô dessa pessoa? Como é o chefe? Como é o marido? Como é o filho? Quem são as pessoas que compartilham a vida dessa pessoa? Qual é o perfil de cada uma delas?